Olá pessoal, o Revista começa agora na tela da sua TV. O uso da internet tem sido cada vez mais comum na vida dos brasileiros. Dentro dessa realidade, as compras online têm apontado crescimento. De acordo com pesquisa recente do SPC Brasil, 4 em cada 10 internautas brasileiros já fizeram compras em sites internacionais. Mas quais são os direitos e deveres de quem faz compras online? O assessor jurídico da coordenação do PROCON estadual, Ricardo Amorim, está aqui no estúdio para falar com a gente sobre esse assunto. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Revista. Eu que agradeço. Como que o PROCON identifica atualmente, Ricardo, que está o cenário de compras pela internet? Nós temos aí um crescimento das compras virtuais, das compras no comércio eletrônico. E junto a esse crescimento, infelizmente, temos também o crescimento das reclamações e insatisfações de consumidores. Mas é um mercado promissor, é um mercado que não tem muito retorno. O consumidor que ainda nunca se arriscou, ele vai se arriscar no comércio virtual, mas ele tem que estar ali preparado e precavido para esse tipo de relação jurídica. Não há como escapar e a precaução é o melhor remédio que ele tem. E será que o consumidor sabe quais direitos que ele tem em compras online? Quais que são esses direitos, Ricardo? Na verdade, não sabe. O consumidor, muitas vezes, ele acaba agindo por um impulso pela compra, um ímpeto por fechar um negócio por uma oferta que ele achou talvez a oferta da vida dele, e ele acaba fazendo negócio sem perceber exatamente qual negócio jurídico ele está fazendo. Então são os direitos básicos da informação que não são cumpridos, os detalhes totais da oferta que não são repassadas a ele, então ele acaba fazendo um negócio meio no escuro, sem saber dos seus direitos. E ele tem uma série de direitos. E, ao mesmo tempo, o site eletrônico, o portal eletrônico, ele tem uma série de obrigações que devem ser cumpridas. Eu costumo dizer, se você conhece os seus direitos, principalmente os relacionados à informação, principalmente os relacionados à possibilidade de cancelamento do contrato no prazo de 7 dias, e você percebe que aquele site, já na sua porta inicial, na sua página inicial, nada cumpre em relação a isso, o que eu estou dizendo? Se um site ele não consegue cumprir o direito de informação, a obrigação de bem informar o consumidor, caso ele tenha algum problema, a probabilidade dele não conseguir uma solução rápida é muito grande. Ricardo, nós vamos dar uma pausa para poder assistir alguns casos de pessoas que tiveram problemas com compras na internet. Eu comprei um produto num site super confiável que eu sempre compro e aí assim demorou o triplo do prazo para entregar o produto. Quando eu recebi, não era o produto que eu tinha comprado, era de outro modelo, então não era o mesmo. Quando eu abri o pacote, o produto, que era uma mochila, estava toda estragada por dentro, o forro da mochila estava todo estragado. Aí eu entrei no PROCON para eles fazerem a devolução do dinheiro. Foi só assim que eles devolveram o dinheiro. Eu fiz a compra de um monitor no site e o monitor era em torno de uns R$400. E na época, ao invés deles me mandarem um monitor, eles fizeram um erro, eles tiveram um erro de entrega e me mandaram uma caixa enorme nela tinha por volta de umas 10 placas de vídeo. Cada placa de vídeo era em torno de R$600, era muito mais do que eu tinha pedido. E na época, para eles efetuarem a devolução do meu monitor, entregar o monitor direito e eu devolver as placas, eles me levaram mais de 2 meses ligando lá e brigando. A gente fica na expectativa de chegar, o produto, você compra, demora um tanto. Aí quando não chega, você fica meio assim com aquela quebra do desejo. Mas eu nunca comprei algo muito valor assim, não. Então eu nem liguei, aí eu fiz outro pedido, porque compra esses sites da China, aí nem compensa você reclamar. Ok, e diante desses casos que a gente viu, Ricardo, para pessoas que já tiveram problemas, seja no ato da compra, na venda ou no pós-venda, como proceder, por exemplo, em casos de sites internacionais, que é tão difícil de comunicar? Esse é um caso mais complicado, é complexo. O consumidor que vai atrás de um site internacional, geralmente ele vai atrás de melhores preços e possivelmente de um produto que supõe ele de qualidade melhor também. Mas o que tem que ser percebido é que
o site internacional, ele é um estabelecimento comercial no exterior, às vezes traduzido para o português brasileiro, mas ele está lá fora. O consumidor, quando vai lá, ele está indo num outro território, sobre uma outra jurisdição e efetuando um negócio jurídico. O que eu quero dizer? Não é tão simples como eu estou dizendo, não, mas vai por aí. Não dá para a gente falar com certeza que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro vai ser aplicado nesses casos. Então, se ele foi na Espanha, se ele foi na Itália, se ele foi na China, e esse site não tem representação no Brasil, ou seja, ele não tem escritório, não quer dizer que a gente vai conseguir aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, é uma negativa. Nós não aplicaremos o Código de Defesa do Consumidor. Então ele tem que redobrar a atenção, né, Ricardo? Muita atenção. Ele entrou, fez um negócio. Ele fez um negócio da China, o produto não chegou. Ele gastou lá $1, $2, $100 naquilo. A quem reclamar? No PROCON, nós vamos notificar quem? O site chinês? Fazer uma carta rogatória, que é o nome jurídico que chama de um expediente judicial a ser repassado. Não tem jeito. O custo para se fazer isso é muito grande. O que eu infelizmente estou dizendo? O consumidor que não tem cautela nesse caso, ele assume o prejuízo. Ele vai ficar no prejuízo. Não tem como ele recorrer ao PROCON, ele poderia recorrer até à justiça, mas um valor certamente muito maior do que ele gastou naquele produto. E a atenção tem que ser dada nisso. O produto custa muito pouco, para o consumidor $1, $2, mas para a empresa, repetidamente, ela fazendo aquilo, vai ser um valor estrondoso. Então ele tem que ter cuidado. São as redes sociais, são sites de reclamações que vão apontar para ele, olha, o valor pode ser muito pequeno, mas a empresa não entrega, ou demora muito para entregar. Ricardo, e quando o site é nacional, o que o consumidor pode fazer? O consumidor, suponhamos que ele foi precavido, ele fez uma compra num site tradicional, um site bem referenciado. Se ele tiver algum problema, demora na entrega, produto chegando diferente daquilo que foi contratado, produto com vício, popularmente chamado produto defeituoso, nós sempre orientamos ao consumidor a tentar resolver diretamente com a empresa pelos canais que ela oferece e, por lei, ela tem que colocar, inclusive, no site. Se ele não obtiver sucesso aí, que ele procure o PROCON da sua localidade. Na falta desse PROCON municipal, os municípios deveriam todos ter um PROCON, alguns não têm, infelizmente. Na falta desse PROCON, ele procura o juizado especial de sua comarca. Como nós vimos, a atuação dos órgãos governamentais, apesar de não ser tão célere como um ato de compra na internet, ela é resolutiva. Então ele vai obter ali a sanação do seu problema, o êxito na sua pretensão. Não deixe de procurar o PROCON, não. Deixe a preguiça de lado, o valor é pequeno, mas não pense dessa maneira, não. Que seja R$1, que seja centavos. É direito do consumidor. Ele tem que correr atrás. Lutar por esses direitos, né? Não tenha dúvida. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui Eu com que a gente. agradeço, sempre à disposição. A dengue é uma doença que sempre preocupa a população pela facilidade com que é transmitida. Basta uma picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, se não for devidamente tratada, pode levar à morte. De acordo com pesquisa recente do Ministério da Saúde, neste semestre houve crescimento de 200% dos casos em relação aos primeiros meses de 2014. Este ano já conta com cerca de 746 mil registros em todo o país. Para a Organização Mundial da Saúde, já estamos diante de uma epidemia. São Paulo é o estado com o maior número de casos, seguido de Goiás e, em terceiro lugar, Minas Gerais. Mais detalhes na reportagem de Maria Helena Bandeira. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, Minas Gerais já é o terceiro estado no Brasil na quantidade de casos de dengue. São 12 óbitos confirmados em 2015. O que nós temos hoje no estado de Minas Gerais são regiões do estado onde há um predomínio maior de transmissão de dengue, um maior número de casos. Nós podemos citar dentro dessas regiões a região sul do estado, com alguns municípios, inclusive municípios frios. Nós temos também o Triângulo Mineiro, com regiões importantes, populosas, né, municípios grandes daquela região com transmissão mais elevada. Temos a região central do estado, que abrange a região metropolitana e que nos preocupa pelo aglomerado de pessoas, né, um número de habitantes muito grande dessa região. E também a região centro-oeste do estado, que os municípios em torno de Divinópolis, municípios menores também, e com transmissão bastante importante nesse momento.
Para reduzir esse número, a equipe de zoonose dessa região faz em média 35 visitas domiciliares por dia, além de mutirões de limpeza, vigilância em pontos estratégicos e monitoramento através de armadilhas. Nós realizamos no mês de março agora uma pesquisa larvária e que detectamos que 80% dos focos encontrados foi intradomicílio, dentro dos domicílios. Na época da chuva, né? Na época da chuva são encontradas mais, porque os ovos já estão ali só esperando a chuva, entendeu? Então assim, aí tá ótimo, na época de implodir, né? Aí você encontra muitas larvas, né? Boa tarde, é da vistoria da dengue. Só dá licença pra gente fazer uma vistoria. Boa tarde, a gente pode entrar com a equipe de vistoria? Licença, viu? Em Belo Horizonte, Márcia Maria é moradora da região da Pampulha e recebe periodicamente as visitas da equipe de zoonose da prefeitura. É muito bom essas visitas, é ótimo, porque chama a atenção da gente, né? Maria de Fátima está com dengue e percebe que a atitude de cada um é fundamental para que a doença não faça novas vítimas. Por causa da falta de atenção de outras pessoas, eu posso ter pego, né? E não minha, porque eu já, faço a prevenção. É um conjunto de ações. O poder público, com a sua atribuição de fornecer o serviço adequado para a sua população, o serviço preventivo, principalmente em relação à dengue, e assistencial quando for necessário, num caso de transmissão maior, e a população, por sua vez, no intuito de evitar dentro da sua própria residência o acúmulo de depósitos com água. Esta pesquisadora do Centro René Rachou, referência em estudos e pesquisas científicas no estado, explica que a dengue é uma doença cíclica. Não é uma solução, a gente acredita, aqui na nossa linha de pesquisa, que não tem uma coisa, a vacina, uma intervenção técnica puramente, porque mesmo você desenvolvendo uma vacina, as pessoas continuariam vivendo nas mesmas situações precárias. E vale lembrar que nesta época de chuvas não podemos esquecer de colocar o lixo em sacos plásticos, mantendo a lixeira bem fechada, além de não deixar água acumulada em lajes, baldes ou pneus. A caixa d'água precisa estar bem tampada sempre e os pratinhos dos vasos de plantas podem ser preenchidos com areia para evitar a água parada. E se você quiser chamar o Serviço de Controle da Zoonose, é só entrar no site pbh.gov.br/SMSA para se informar sobre o telefone específico da sua região. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere os detalhes da exposição do artista plástico russo Kandinsky em Belo Horizonte e também o tutorial que vai ensinar a reaproveitar lâmpadas na decoração de casa. Não saia daí, até já!